Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei na aula retrasada na apostila de vocês. Então veja bem, gente, eu estou aqui na página 122 e 123. Nós vamos corrigir todos os exercícios dessas duas páginas. Eu passei esse exercício sem ser na aula passada, na aula anterior à aula passada, tá bom? Então nós vamos começar aqui, né? Deixa eu anotar aqui, página 122. E vamos começar aqui com o exercício número 2, né? Ele fala o seguinte, ó. Um engenheiro automotivo projeta um carro ecologicamente correto e eficiente que polui pouco e desenvolve altas velocidades. O carro é projetado de maneira que quando acelera maximamente em linha reta, a sua velocidade aumenta 10 km por hora a cada segundo. Partindo de uma velocidade inicial de 20 km por hora, ao final de 8 segundos de aceleração máxima, o carro terá atingido a velocidade de quantos km por hora, né? Então veja bem, gente, ele quer saber qual a velocidade final do carro, não é isso? A velocidade final, ela é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, não é isso? Então eu tenho a velocidade final desse carro vai ser, ele começou com que velocidade? Ele começou com 20 km por hora, ó. Partindo de uma velocidade inicial de 20 km por hora, mais a aceleração, ele aumenta 10 km por hora a cada segundo. Então a aceleração é 10, não é isso? E o tempo depois de 8 segundos. Então tem que a minha velocidade será de 10 vezes 8, 80, 20 mais 80 vai ser de 100 km por hora, certo? Essa foi a questão de número 2. A questão de número 3 fala o seguinte, ó. Dois carros, A e B, movem-se no mesmo sentido em uma estrada reta, com velocidades constantes de 76 e 40 km por hora, respectivamente. Aí ele pergunta, qual é em módulo a velocidade do carro B em relação a um observador no carro A? Gente, veja só, esse conteúdo é chamado de velocidade relativa. Por que velocidade relativa? É a mesma coisa, imagina a situação, você está na rodovia, né? Está a 100 km por hora e um carro acaba te ultrapassando. Quando ele te ultrapassa a 120 km por hora, você tem a impressão que ele está te ultrapassando a 20 km por hora, né? Não é impressão, na verdade, gente. Ele está te ultrapassando a 20 km por hora, né? Então seria mais ou menos essa ideia. Então, na verdade, essa velocidade, como está na mesma direção e no mesmo sentido, tem que subtrair a velocidade A menos a velocidade B. Isso é velocidade relativa, tá? Então, a velocidade A é de quanto? É de 76 km por hora, né? Vai dar 76 km por hora, menos a velocidade B, que é de 40 km por hora. Então, eu vou ter aí um total de 36 km por hora, tá? E aí, por fim, você tem, ó, em um dado instante, o carro B, isso aqui é a letra A, tá, gente? Agora tem a letra B. Em um dado instante, o carro B fica 720 metros à frente do carro A. Quanto tempo em segundos leva para que A alcance B? Gente, esse aqui é um movimento uniforme, não é? Eu sei que espaço percorrido é igual a velocidade vezes o tempo, não é isso? Beleza. Eu sei que são 720 metros, então eu vou pôr 720, é o espaço que ele tem que percorrer. Qual que é a velocidade dele? Ó, o carro ele tem 36 quilômetros por hora de velocidade relativa, mas como aqui está em metros, a minha velocidade tem que pôr em metros também. Se eu pegar esse 36 aqui e dividir ele por 3,6, eu vou ter 10 metros por segundo, vezes o tempo
T, tá? Então, obviamente, aqui que eu vou ter... aqui, então, que o meu T será 720 dividido por 10. Então, eu terei um tempo de... É a mesma coisa aqui, 72 segundos. Ok? Essa é a letra B do número 3, tá? A letra A que deu 36 km por hora, tá? Questão de número 4, vamos lá? A questão 4 fala o seguinte, ó. Um foguete parte do repouso e, depois de 3 segundos em movimento, atinge a velocidade de 252 km por hora. Qual é aproximadamente a aceleração do foguete? Gente, eu sei que a aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo, tá? Só que nesse caso aí, ele foi de 0 a 252, então ele variou 252. Esse ΔV aqui é 252, mas aqui está em quilômetros por hora, tá? E isso foi em 3 segundos. Então eu converter então 252 km por hora, vou dividir isso por 3,6 e vai me dar então 70 metros por segundo dividido por 3 segundos, o que vai me dar aí uma aceleração aí de 23,3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a aceleração do foguete aí é de aproximadamente 23,3 metros por segundo ao quadrado. Agora, gente, eu estou lá na página 123, vamos pular, ó. Página 123, questão de número 5, ó. Fala o seguinte, ó, considera as 3 situações. Primeira situação, velocidade de 12 metros por segundo no instante 2 segundos e aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Situação 2, velocidade 15 metros por segundo no instante 4 segundos e aceleração 0. E a terceira, velocidade 24 metros por segundo no instante 1 segundo e aceleração constante de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Identifique cada uma das situações no esquema a seguir e marque a velocidade em cada instante do movimento. Então, gente, o primeiro aí é movimento uniforme, tá vendo? Movimento uniforme. E aí vem um espaçozinho para a gente completar. Se é movimento uniforme, tem aceleração? Não, não tem. É só uniformemente variado que tem aceleração. Como é uniforme, não tem. Então você vai pôr aí o 2, né? Porque a aceleração dele é 0. Então pronto, o movimento uniforme é 2. E aí tem os quadradinhos, né? Você vai colocar em todos eles 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Coloque em todos eles, tá? 15 metros por segundo. Todos eles põem 15 metros por segundo. Depois vem o próximo, que é movimento acelerado. E vem o espaçozinho. Tem 2 movimentos, né? O acelerado e o retardado. O acelerado vai aumentar a velocidade. Então, obviamente, você tem uma aceleração positiva. Então, aqui só pode ser o 1, tá? Você põe aqui o 1. E ele começa como? Ele começa lá, ó, 0 parado, né? Depois, 6 metros por segundo, 0 metros por segundo, 6 metros por segundo. E vai aumentando de 6 em 6, ó, 12 metros por segundo. Depois, 18 metros por segundo. Aqui não cabe, mas aí... Coloca aí 18, depois 24 e 30 metros por segundo, tá? E aí o último aqui embaixo, aqui sempre nesse variante 6 em 6. E aqui o último aqui embaixo, movimento retardado. Se o movimento é retardado, a velocidade diminui. Então, obviamente, você tem uma aceleração negativa. Então, aqui só pode ser o 3, tá? Só pode ser o 3. E completa os quadradinhos, ó. Ele está lá em 27 metros por segundo. O próximo, 24 metros por segundo. Depois, 21 metros por segundo. Depois, 18 metros por segundo. Não cabe aqui, então completa aí. Vai sempre diminuindo de 3 em 3. Depois, então é 21, 18, né? Tá aí na lousa. Depois 15 e 12, tá? Aí vem a questão de número 6.
Partindo da marca de 50 metros de uma pista de corrida, uma garota começou a correr no sentido contrário ao das posições indicadas na trajetória, a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Utilizando essas informações, responda às questões a seguir. Letra A. Qual é a função horária da posição que descreve o movimento da garota? Então, ó, como é que é a fórmula do sorvete? S igual a SO mais VT, não é essa a fórmula do sorvete, né? Então, S igual a posição inicial dela é 50, né? A velocidade dela é menos 2 e o tempo eu não sei. Então, essa é a resposta aqui da letra A. Fica sendo isso aqui, ó. Isso aqui tudo é a resposta da letra A, tá? Letra B agora. Então, foi letra A, né? Letra B pergunta: o movimento da garota é progressivo ou retrógrado? Justifique sua resposta. Gente, o movimento dela é retrógrado. Por quê? Porque ela está indo contra o sentido retrógrado. Porque ela está indo contra, né, o sentido da trajetória, no sentido oposto ao sentido da trajetória. E por fim, na letra C, pergunta: quanto tempo ela vai levar para percorrer 20 metros? Então veja bem, gente, se ela vai percorrer 20 metros, ela vai, ó, não é S igual a 50 menos 2T, não é essa a fórmula do espaço da menina, né? Beleza, você quer saber quando que ela vai percorrer 20 metros. Se ela vai percorrer 20 metros e está no sentido contrário, então aqui vai ficar sendo 30, né? Ela vai percorrer 30. 30, ela vai estar na posição 30, né? Igual a 50 menos 2t. Então eu venho aqui agora, ó, e resolvo isso aqui. Vai ficar... Vou passar esse 2t para cá, vai ficar 2t positivo igual a 50 menos 30, né? O 30 passou lá negativo. Então, 3 é igual a 50 menos 30, 20. Dividido por 2, eu vou ter então um tempo aí de 10 segundos. Essa é a resposta da letra C, da número 6. Bom, gente, respondemos aí então os exercícios que eu passei sem ser na aula passada na outra, né? Fica aí, agora nesse momento eu vou estar passando um pouco mais de exercícios. Deixa eu apagar aqui a lousa, gente. Então agora eu vou colocar aqui atividades para casa. Aqui achando uma cor boa para pôr o giz. Aí aqui. Vamos lá. Atividades. Vamos para casa, né? Porque já estão em casa, né? Mas para a próxima aula. É importante, gente, que vocês vão fazendo esses exercícios à medida que for pedindo, tá? Não só copia na próxima aula, não, porque assim você evita de aprender. E a principal ideia é que você aprenda realmente o conteúdo, né? Isso a gente vai aprender mesmo fazendo as atividades, tá? Então vocês vão fazer para mim as atividades da página 124. São pouquinhos, tá, gente? Os números 7, 8, 9, 7, 8, 9 e 10 da página 124, tá, gente? Esses é para a próxima aula, no caso para amanhã, tá? Ok? E aí nós vamos começar aí então o capítulo 4, tá, gente? Falamos sobre forças e leis de Newton, né? Então, gente, vamos começar aí a parte da dinâmica, lá na página 132. Então, vamos por aqui, ó. Nesse momento agora, eu vou até apagar a lousa de novo. Gente, isso aqui ficou então para a próxima aula, tá? Vou apagar aqui a nossa lousa de novo. E agora sim, eu estou aqui falando sobre dinâmica, né? Dinâmica, lá na página 132, tá?
Gente, quando a gente fala de dinâmica, nós estamos falando automaticamente de forças, né? De ausência de forças. Então, vamos falar do conceito básico dessas forças, tá? A diferença entre massa e peso, que são duas grandezas na física totalmente diferentes, né? Vamos falar o que é um vetor, né? Os tipos de forças que existem, tá? E aí eu vou deixar vocês refletindo um pouco aí, fazendo aí algumas atividades, mas são bem pouquinhas, tá? Não se preocupem. Então veja bem, gente, o primeiro conceito aí na página 132 falando de dinâmica, a dinâmica ela estuda basicamente a causa do movimento, né? Por exemplo, um corpo está em repouso, né? Você vai colocar esse corpo em movimento. Não é possível colocar o corpo em movimento sem a aplicação de uma força, né? Então a dinâmica ela vem para explicar aí as causas do movimento, tá? Então veja bem, gente, nisso nós temos que diferenciar aí, principalmente o que é massa e peso. Gente, massa é a quantidade de matéria de um corpo. A massa é dada em quilogramas, tá? O peso de um corpo é um tipo de força, tá? O peso é um tipo de força de um corpo, tá? É um tipo de força. Então veja bem, já que o peso é um tipo de força, nós vamos agora falar o que é uma força. Lógico que na física uma força é simbolizada por uma setinha, né? Aqui, ó, na física uma força ela é simbolizada aqui por uma setinha que eu chamo de vetor, tá? Esse vetor ele tem aqui no caso um início, né, bem aqui no caso, e um fim que é bem aqui na pontinha da flechinha, né? E esse vetor ele tem módulo. O que é o módulo? É a quantidade de força. Na física, a força nós damos em newtons. Então vamos supor que eu tenho aqui 20 newtons nesse vetor. Então esse é o módulo. O módulo dele é 20 newtons. A direção dele é, nesse caso aqui, diagonal, tá? E o sentido é de baixo para cima na diagonal, tá? Então você tem, na verdade, três direções e quatro sentidos, né? Quais são as possíveis direções? A direção é horizontal, vertical ou diagonal. E o sentido? O sentido é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da diagonal inferior para a superior ou da diagonal superior para a inferior, tá? Mas isso aqui a gente vai aprendendo com o tempo, com mais calma e vendo mais exemplos. Então fiquem tranquilos. Eu só preciso que vocês entendam que o vetor é uma representação de força. Só isso. Nada mais que isso, tá? Então o vetor ele representa uma força. Tá, Roberto, mas quais são as forças que existem? Antes de explicar cada força, eu preciso classificar essas forças. Vamos à classificação dessas forças. Essas forças, elas podem ser de duas maneiras. Força de campo ou pode ser também força de contato. Bom, obviamente que a força de contato exige o contato. A força de campo é aquela que é exercida à distância. Por exemplo, a força de atração gravitacional, ou seja, a gravidade é uma força de campo, né? O campo elétrico, né, é outra força. A força elétrica também é exercida pela uma força de campo, né? A força magnética, nuclear, todas essas que não têm um contato direto, elas são forças de campo. E as forças de contato é aquelas que exigem de fato contato, né? Que é as forças de normal, tração, atrito e a força elástica. Essas exigem o contato, tá? Falando um pouco sobre cada uma dessas forças, então fala a força peso.
A força peso, ela é uma força que é oriunda da atração gravitacional, né, no caso de nós aqui na superfície terrestre, gerada pelo nosso planeta Terra, tá? Isso nós chamamos de força-peso. Gente, cuidado, peso não é a mesma coisa que massa. Massa é em quilograma, peso é força dada em newtons, tá? E para calcular o peso de um objeto é muito simples. O peso é a massa desse objeto vezes a gravidade em que ele está, tá? Então seria mais ou menos aí essa ideia. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Você quer saber qual que é seu peso? Vamos supor aqui, vamos supor o peso do betão. Qual que é a massa do betão? Em torno de 90 kg, né? Vamos supor lá, 90 quilos vezes qual que é a gravidade, a aceleração gravitacional na superfície terrestre. Ela, na verdade, ela é 9,8 ou bem próxima disso, tá? Só que sempre nos exercícios de física, os exercícios pedem para arredondar para 10. Então eu posso falar que a gravidade terrestre aqui no caso é 10. Então meu peso então é de 900 newtons. Ah, então o peso do Roberto é de 900 newtons. A massa dele é de 90 kg. Dica importante. Muito importante, a massa não muda. Então a massa de 90 kg do Roberto é 90 kg aqui na Terra, 90 kg na Lua, 90 kg em Marte, ou pode estar em qualquer outro planeta, qualquer outro corpo astronômico, a minha massa vai continuar sendo de 90 kg, tá? Agora, meu peso muda, meu peso aqui na Terra é 900 newtons. Lá na Lua, a tração da superfície lunar é de aproximadamente 1,6. Então, olha só, como seria o peso do betão na Lua? Ó? Então, o peso na Lua seria a massa vezes a gravidade na Lua. Então, o peso na Lua seria a mesma massa. Lembra que 90 quilos do betão é aqui na Terra, é na Lua, em Marte, qualquer lugar, vezes a atração gravitacional da Lua, que é 1,6. Então, o peso do betão na Lua vai ser de 90 vezes 1,6. Vai me dar 144 newtons. Tá? Veja bem, esse seria o peso do betão ali, o peso aproximado do betão na Lua, né? Então assim, gente, peso, como vocês viram, é força, né? Não é massa. A gente confunde peso e massa, né? O que é a força normal? Vamos falar da força normal, gente. A força normal é uma força de contato, tá? Que quando o objeto encosta em outro e ele não entra dentro do outro objeto, é a força que esse objeto faz para não entrar dentro dele. Como assim, Roberto? Pensa o seguinte, gente. Tá aqui o chão, né? Chão. E você está em cima do chão aqui, ó. Os pés estão aqui apoiados no chão. Obviamente, aqui, ó, feliz da vida assistindo aula de física, né? Obviamente que o nosso planeta te puxa para baixo aqui, ó. O peso aqui, ó, te puxa para baixo, né? Vou fazer uma setinha bonitinha. Aqui, o peso aqui, a força peso te puxa para baixo. Você afunda no chão? Claro que não. Para não permitir que isso aconteça, o chão reage, né? Para cima aqui, ó. Essa é a força normal, essa aqui é a peso, tá? Essa é a força normal. A normal sempre é perpendicular a uma superfície. Então, por exemplo, se eu tiver uma rampa, né? E uma caixinha deslizando nessa rampa, ela tá caindo ali, ó, lá, a caixinha tá deslizando, né? O peso é para baixo, aqui o peso ele é sempre apontado para o centro do nosso planeta, mas nesse caso a força normal aqui, ó, ela não é para cima, é para cá, ó. Ela sempre é perpendicular. O que é isso? Forma um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Tá ali, forma um ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Bom, isso aqui é a nossa força normal, tá? Que é uma força de contato também. E agora, vocês farão aí alguns exercícios simples para mim corrigir amanhã, tá? São os exercícios da página
136. Tá bom? Só esses. São 4 exercícios. Eu vou fazer um com vocês, eu vou fazer o 2 com vocês e aí os demais vocês fazem sozinhos, tá bom? O 2 fala assim, ó, sabendo que a massa de um corpo é de 90 kg, ó, a massa do Betão aqui, ó, o Betão aparecendo, nem sabia, hein? Coincidência, 90 kg, e considerando a aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 10 m², ficou fácil, hein? 10 m², calcule o peso do corpo do nosso planeta. Então, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso é a massa 90, a gravidade é 10. Então meu peso aqui é de 900 newtons. Aí, o peso, então, na verdade, é de 900 newtons. Tudo bem? Façam para mim a 1, a 3 e a 4 para amanhã, tá? Só 3 exercícios aí, bem facinhos, bem rápidos, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês em tempo integral aqui no WhatsApp, tá? Pode me chamar aqui no privado mesmo, eu respondo aí com muito prazer qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Muito obrigado e até amanhã.